Olá, meu nome é Vitória Velasco e esse é Simplivic, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com o exercício físico e consumo de açúcar. Eu sempre fui a formiguinha do grupo, então eu precisava de açúcar. Eu comprava barra de chocolate, prometia que ia comer só um quadradinho ou dois e no final eu tinha acabado com a barra inteira. Eu precisava consumir um pouquinho de açúcar de sobremesa. Eu sempre comprava um Kinder Bueno assim depois das refeições e eu tinha problema para reduzir esse consumo. Afinal de contas, eu sabia que isso fazia mal para o meu organismo. Eu quero melhorar minha saúde. Tem muito a ver também com inflamação do nosso corpo. Então era uma coisa que eu queria reduzir, mas eu tinha dificuldade. E aí de uns tempos pra cá eu tenho percebido que eu não sinto mais tanta vontade de comer alimentos açucarados. Então depois do almoço eu não sinto mais tanta necessidade de uma sobremesa, no final do dia assistindo um filme, alguma coisa nesse sentido, eu não sinto vontade de comer uma barra inteira de chocolate. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu já tinha percebido isso, tive essa percepção, mas eu não tinha correlacionado a nada. O que mudou de uns tempos pra cá, e eu fui perceber que tinha relação, é que eu comecei a ter uma agenda mais regrada de exercício físico. Então eu comecei a ir pra academia, voltei a fazer aula de balé, e isso tudo me deixou com uma rotina mais regradinha. E aí eu fui pesquisar para saber se tinha alguma correlação. E eu já sabia, no fundo da minha mente, que exercício físico ajudava na liberação de dopamina, né, que é um hormônio no nosso organismo, e que o açúcar, essa eu não sabia, eu fui descobrir pesquisando, o açúcar também é responsável por um boom, uma liberação boom assim, de dopamina no nosso organismo. E aí eu percebi que o que poderia estar faltando para mim era o meu corpo pedindo essa dopamina, que eu provavelmente não estava liberando como eu deveria, e a forma que eu estava vendo de liberar, de dar isso para o meu organismo era através do açúcar e outras atividades, por exemplo, como jogos, porque o jogo ele também está muito relacionado à liberação de dopamina. A dopamina a gente sempre associa ao prazer, né? Engasguei. A dopamina, ela sempre está muito relacionada ao prazer e essa sensação de recompensa, mas pesquisando pela internet eu descobri que ela cientificamente está muito mais conectada com a parte de motivação. E isso foi uma coisa que deu um clique na minha mente para eu poder trabalhar melhor com essa percepção que eu comecei a ter. Nessas minhas pesquisas, eu descobri essa questão da dopamina estar muito mais associada ao processo, à motivação, aquilo que vai te dar um empurrão para chegar na sensação de prazer e de recompensa. O que isso impactou no que eu estava fazendo? Quando eu consumia o açúcar, eu dava uma dopamina, liberava dopamina rápido para o meu organismo. E o exercício físico, eu preciso lutar um pouquinho para liberar essa dopamina, né? Eu tô lá sofrendo, levantando peso, correndo para poder conseguir essa dopamina. Qual é a diferença? Quando eu dou um boom, assim, de dopamina pro meu organismo, ele entende que eu preciso dosar isso de certa forma, porque ela tá chegando muito rápido e para não desequilibrar todo o meu sistema, o meu organismo vai reduzindo a absorção. Isso que acontece com as pessoas que estão viciadas em alguma substância, em alguma coisa, seja lícita ou ilícita, né? Por quê? Ele dá um boom de dopamina, o organismo vai lá e tenta se autorregular, diminui a absorção e aí a pessoa precisa de mais e mais e mais e mais daquilo para poder voltar a sentir prazer. Com o exercício físico isso não acontece, esse boom não acontece. Você vai liberando ele de uma forma mais gradual, então seria mais saudável, porque o seu corpo não fica querendo reduzir a absorção e então você sempre fica abaixo da dopamina que você precisa e fica pedindo, porque ele vai absorver muito pouco daquilo. Outra coisa que eu descobri que ajuda a liberar a dopamina é o consumo de água. E quando você faz mais exercício físico, você bebe mais água. Então eu estava regulando novamente o meu organismo, estava reajustando ele e
conforme eu ia entregando a dopamina aos pouquinhos para ele, porque o nosso organismo precisa, ele não chamava mais, ele conseguia absorver na dosagem correta e não ficava, Vitória, eu preciso de açúcar, Vitória, eu preciso de açúcar. Se você está gostando do vídeo até aqui, já curte, se inscreve, porque eu tô sempre compartilhando aprendizados legais que eu tô tendo pela vida. Acho que você vai curtir. Muito interessante quando você pensa sobre a dopamina estar muito mais associada à motivação do que a recompensa e o prazer, porque você consegue entender certas coisas. Por exemplo, quando você bombardeia muito o seu organismo de açúcar, ou quando você se torna viciado em alguma atividade ou alguma substância em específico, né? Você não fica viciado em uma atividade, você fica viciado em uma substância. Quando você está viciado, você precisa de mais e mais e mais daquela coisa, a sua motivação diante da vida e o seu foco cai drasticamente. Inclusive, muitas pessoas confundem o consumo exacerbado de açúcar com um vício por causa disso. Mas, na verdade, eles ativam partes diferentes do cérebro. Então, você não pode dizer que uma pessoa é, de fato, viciada em açúcar. Mas, pulando essa parte científica do negócio, você, nesse momento que você entende que quanto mais você consumir coisas que te dão um boom de prazer e de recompensa, você vai acabar perdendo concentração, você vai diminuir a sua motivação para fazer as coisas, você vai perdendo a sensibilidade para a dopamina, que é responsável por essa motivação. Então essa é a coisa ruim. A coisa boa é que diante dessa informação você pode usar para modelar seus hábitos, você pode usar isso de ferramenta para mudar de vida. Para poder atingir aquele objetivo que você tinha, mas era tão demorado que você precisava quebrar em várias etapas e você parava no meio do caminho. Com essa informação você pode usar a liberação de dopamina aos pouquinhos para poder atingir seu objetivo. As pessoas de sucesso falam muito sobre você festejar e comemorar as pequenas vitórias. Eu acho que faz muito parte disso, porque você está regulando o seu sistema de dopamina desse jeito. E você está usando isso como uma forma de alimentar a sua motivação. E eu sempre fui uma pessoa que não comemorava muito as pequenas conquistas. Eu sempre queria chegar no ponto final para poder falar, nossa, consegui. Só que uma das coisas interessantes sobre isso é que a dopamina ela é muito mais sobre a vontade de chegar até um objetivo do que o objetivo em si. Então, por muitas vezes, você tem aquela sensação de que, poxa, eu lutei tanto por isso, e agora eu não estou tão feliz quanto eu achei que eu estaria. Eu fiquei mais feliz durante o processo do que com o resultado. E aí muitas coisas vão se encaixando. Mas, assim, de qualquer forma, o que eu posso tirar de lição disso tudo é que eu consegui reduzir o meu consumo de açúcar. Acredito que de maneira agora consciente, né? Aprendi uma nova ferramenta para usar no meu dia a dia, para trabalhar. E se você também quiser usar essa ferramenta, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre hábitos que eu gravei há algumas semanas atrás, se você se interessar. Só clicar aqui e aí você já pode usar essa nova ferramenta que você descobriu para dar um boom na sua mudança de vida, na mudança de hábitos. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!